Você já parou para pensar que o seu poder de compra pode ser praticamente inexistente no país onde você vive? Parece exagero, não é? Mas se você olhar de perto, verá que no Brasil, cada real que você ganha parece valer cada vez menos. Trabalhamos duro, enfrentamos a burocracia e os impostos exorbitantes. E o que ganhamos em troca? Um padrão de vida que em países desenvolvidos é considerado básico, mas que aqui parece um luxo inalcançável. E se eu te dissesse que há maneiras de resistir a essa realidade? Que você pode sim tomar o controle da sua vida financeira e não ser mais refém desse sistema que parece estar contra você. Fica comigo, porque nos próximos minutos vamos explorar o que poucos têm coragem de discutir. E mais importante, vou te mostrar como você pode virar o jogo, mesmo em um cenário tão adverso como o nosso. Você já parou para pensar como o sonho da casa própria se transformou em um pesadelo para milhões de brasileiros? O Brasil, com sua imensidão territorial, parece ter se perdido em meio aos altos preços e à baixa qualidade dos imóveis. Em São Paulo, por exemplo, a realidade é tão cruel que muitos se veem forçados a morar em caixas de fósforos que são vendidas a preços exorbitantes. E o pior, aqueles que ganham um salário mínimo nem sequer conseguem imaginar como será possível juntar dinheiro suficiente para comprar um lar decente. Mas o problema não se restringe às grandes cidades. Em regiões mais afastadas, onde a vida deveria ser mais simples e barata, a história se repete. Os preços das casas podem até ser um pouco mais baixos, mas a qualidade é tão precária que as pessoas acabam aceitando morar em condições que, no fundo, sabem que não merecem. É como se o Brasil estivesse criando um ciclo infinito de frustração, onde, por mais que você economize, a realidade nunca corresponde ao esforço. Agora, imagine você conseguir juntar um bom dinheiro, fazer sacrifícios e finalmente estar pronto para comprar seu espaço. Aí, quando você vai ver as opções disponíveis, encontra apartamentos minúsculos, mal acabados, que não fazem jus ao suor derramado. Isso não é só desanimador, é cruel. Parece que o sistema está desenhado para te fazer desistir de sonhar com algo melhor. E quando você olha para as iniciativas governamentais, a coisa não melhora. Programas habitacionais que deveriam ajudar acabam se tornando armadilhas burocráticas com parcelas que pesam no bolso e complicações que tiram o sono. Você vê seus amigos e familiares se enrolando em contratos que prometem muito, mas entregam pouco. No fim das contas, fica claro que o sistema não está funcionando para quem mais precisa. Diante de tudo isso, é impossível não se perguntar: como é que chegamos nesse ponto? Como é que o país, com todo o seu potencial, não consegue oferecer uma solução justa para as famílias que só querem um lugar para chamar de lar? É uma questão que merece atenção, porque o que vem a seguir não é nada fácil de encarar. Quando a gente compara o Brasil com países desenvolvidos, fica claro que a vida aqui não é nada fácil. O custo de vida, especialmente nas grandes cidades, é absurdamente alto, e o retorno que a população tem por esse investimento diário é, no mínimo, decepcionante. Imagine só, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, é comum que uma família de classe média tenha um carro e uma casa, no Brasil, essas conquistas parecem sonhos distantes, quase inatingíveis. E a culpa não é apenas do dinheiro escasso, mas da forma como tudo custa mais caro aqui, desde o pão nosso de cada dia até os bens mais básicos. O brasileiro comum se vê muitas vezes lutando contra a maré. Mesmo quem trabalha duro, faz hora extra e junta cada centavo, encontra dificuldade em adquirir bens que em outros países são considerados parte da rotina. Comprar um carro, por exemplo, é um desafio monumental. Com os preços nas alturas e os impostos que não perdoam, o sonho de ter um automóvel se transforma em um fardo. E isso não afeta só a qualidade de vida, mas também a mobilidade e as oportunidades de trabalho. Afinal, como se destacar se o custo de deslocamento já consome uma parte significativa do seu orçamento? E se você pensar em morar bem, a situação é ainda pior. Nos Estados Unidos, por exemplo, é possível financiar uma casa em condições bem mais favoráveis, com juros mais baixos e prazos mais flexíveis. Já aqui, no Brasil, o financiamento de um imóvel pode parecer um pacto com o diabo. Juros abusivos, parcelas longas e um futuro de incertezas. Não é de se admirar que tantos brasileiros prefiram alugar, mesmo sabendo que o dinheiro do aluguel nunca voltará para eles como um patrimônio. Essa disparidade econômica não é apenas uma questão de números. Ela impacta diretamente na autoestima e nas expectativas de futuro das pessoas. Quando se percebe que, por mais que se esforce, o padrão de vida que se deseja está sempre fora de alcance, é natural que a frustração tome conta. O sentimento de impotência diante da realidade econômica do país gera desânimo, que por sua vez afeta todas as outras esferas da vida. E assim, o brasileiro segue tentando se equilibrar entre o sonho e a realidade, buscando maneiras de contornar um sistema que muitas vezes parece desenhado para não deixar ninguém prosperar. A cada nova tentativa de conquistar um pouco mais, surge uma nova barreira, seja ela financeira, burocrática ou simplesmente resultado da disparidade que parece crescer a cada dia. Agora, se tem algo que realmente sufoca o brasileiro, é a burocracia e a carga tributária. Parece que a cada passo que você tenta dar para frente, o sistema cria dois novos obstáculos. O simples ato de abrir um negócio,
por exemplo, pode se transformar em um pesadelo, com papelada que nunca acaba e uma lista interminável de exigências. E não para por aí. Se você consegue vencer essa batalha inicial, logo se depara com a quantidade absurda de impostos que precisa pagar, seja qual for a sua área de atuação. No fim das contas, é como se o governo estivesse sempre ao seu lado, mas não para ajudar, e sim para tirar uma fatia do seu esforço. E o que dizer dos impostos? No Brasil, a sensação é de que pagamos tributo até para respirar. Seja na compra de produtos básicos ou na prestação de serviços, há sempre um percentual destinado ao governo. Só que, ao contrário do que deveria acontecer, esse dinheiro raramente se transforma em melhorias palpáveis para a população. A saúde, a educação, a infraestrutura, tudo parece funcionar aos trancos e barrancos, enquanto os brasileiros comuns seguem carregando o peso de uma tributação que parece crescer a cada ano. O pior é que, em meio a tanta burocracia, muitos acabam desistindo de empreender, de inovar ou mesmo de buscar melhorias para sua vida. As filas, os carimbos, as certidões e toda a lentidão do sistema acabam por desestimular até os mais determinados. Imagine tentar abrir uma pequena empresa e descobrir que você precisa de licenças que nunca ouviu falar, cada uma delas com uma taxa específica. E claro, qualquer deslize pode resultar em multas que não cabem no bolso de ninguém. É um verdadeiro campo minado, onde cada passo errado pode custar muito caro. Essa complexidade toda faz com que o brasileiro viva em uma constante sensação de insegurança. Será que estou pagando todos os impostos corretamente? Será que falta algum documento que pode me gerar problemas no futuro? Essas perguntas rondam a mente de quem tenta fazer as coisas da forma certa, mas se vê perdido em um mar de burocracia. É como se o sistema estivesse sempre preparado para pegar alguém de surpresa, com uma nova exigência ou uma nova taxa que ninguém sabia que existia. E diante desse cenário, não é de se espantar que muitos optem pela informalidade, tentando escapar de um sistema que mais atrapalha do que ajuda. A burocracia e a carga tributária acabam criando um ambiente onde o crescimento e o progresso se tornam um luxo, reservado apenas para aqueles que conseguem sobreviver a essa verdadeira selva de papeladas e tributos. Agora, pense nos jovens brasileiros, cheios de energia e sonhos, mas que logo se deparam com uma realidade desoladora. A juventude, que deveria ser uma época de descobertas e conquistas, tem sido marcada por frustrações e inseguranças. Conseguir um emprego que pague o suficiente para garantir uma vida digna se tornou uma tarefa quase impossível. Muitos jovens, mesmo com formação superior, encontram portas fechadas ou oportunidades que não correspondem às suas expectativas. E com o custo de vida cada vez mais alto, a independência financeira se torna um objetivo cada vez mais distante. Essa situação gera uma sensação de desilusão profunda. Como é possível planejar o futuro, formar uma família ou adquirir bens essenciais quando o presente já é tão incerto? A ideia de ter uma casa própria, por exemplo, parece um sonho cada vez mais inalcançável. O mesmo vale para a compra de um carro, que em outras partes do mundo é um marco de entrada na vida adulta, mas que aqui no Brasil é visto como um luxo reservado para poucos. A juventude se vê presa em um ciclo de insatisfação, onde o esforço nem sempre é recompensado. E o que o governo faz para mudar essa realidade? Muito pouco, na verdade. As políticas públicas voltadas para os jovens são escassas e, quando existem, costumam ser mal executadas. A falta de oportunidades, somada à ausência de um apoio real, faz com que muitos jovens percam a esperança e se acomodem em empregos que não os satisfazem, simplesmente porque não há outra opção. Isso sem contar aqueles que decidem buscar oportunidades fora do Brasil, fugindo de um país que parece não valorizar o potencial de sua juventude. É triste perceber que uma geração inteira está sendo desmotivada antes mesmo de ter a chance de lutar por seus sonhos. Essa desilusão não é apenas uma questão individual, mas um reflexo de uma sociedade que não consegue oferecer perspectivas reais para seus jovens. O resultado, uma juventude que, em vez de construir o futuro, se vê presa em um presente sem saída, onde o dinheiro é escasso e as oportunidades ainda mais. E assim os jovens brasileiros seguem tentando encontrar seu lugar em um país que não facilita as coisas para eles. Cada pequena conquista é uma vitória, mas a sensação de que o sistema está sempre contra eles é inevitável. É um cenário que precisa de mudanças urgentes, mas que infelizmente parece longe de acontecer. Nesse cenário de frustrações e dificuldades, o descontentamento político não poderia deixar de emergir. O brasileiro, cansado de tantas promessas não cumpridas e de políticas que parecem beneficiar sempre os mesmos, começa a questionar cada vez mais o papel do governo em sua vida. E não é para menos. A sensação de que o Estado está mais interessado em arrecadar do que em oferecer soluções reais é quase unânime. E quem se conforma com isso? Talvez o bostileiro médio, aquele cidadão que aceita tudo passivamente, mas cada vez mais pessoas estão dispostas a levantar a voz e exigir mudanças. Esse descontentamento, porém, não é algo que surge do nada. Ele é fruto de anos de descaso e de uma percepção crescente de que o governo está desconectado da realidade da população. Quando o brasileiro comum olha para Brasília, o que vê é um grupo de pessoas que parecem viver em um universo paralelo,
onde o dinheiro não falta e as decisões são tomadas sem considerar o impacto que terão na vida de milhões. E é justamente essa desconexão que alimenta a revolta, que leva as pessoas às ruas e às redes sociais, clamando por uma política mais justa e transparente. A indignação não é apenas com quem está no poder, mas com todo o sistema político. A percepção de que a corrupção está enraizada em todas as esferas do governo faz com que a confiança nas instituições seja mínima. E o que fazer diante disso? Muitos se sentem impotentes, mas outros enxergam nesse caos uma oportunidade para mudança. A ideia de que é preciso resistir, lutar e questionar torna-se cada vez mais presente, especialmente entre os jovens, que se recusam a aceitar a realidade imposta. Mas o que significa resistir? Não se trata apenas de protestar ou de reclamar nas redes sociais. Resistir é também participar ativamente do processo político, seja votando com consciência, seja se engajando em causas que realmente importam. É entender que, por mais que o sistema pareça invencível, mudanças só acontecem quando a população decide que não vai mais aceitar o status quo. E essa resistência começa com pequenas ações, que juntas têm o poder de transformar uma sociedade inteira. E assim, o descontentamento político se torna não apenas uma manifestação de insatisfação, mas um chamado à ação. Um convite para que cada cidadão olhe ao seu redor e decida o tipo de futuro que quer construir. Porque no fim das contas, a mudança só acontece quando a vontade de transformá-la é maior do que o medo de tentar. Agora que você entende o que está em jogo, fica a pergunta: você vai continuar aceitando essa realidade ou vai tomar as rédeas da sua vida financeira? É hora de agir, de questionar, de buscar alternativas. O conhecimento que você adquiriu até aqui é o primeiro passo para transformar sua vida e garantir que seu dinheiro trabalhe a seu favor e não o contrário. Como você pretende usar essas informações para mudar sua trajetória? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu quero saber como você vai começar essa transformação. E claro, se você quer continuar aprendendo como proteger seu dinheiro e evitar os erros que tantos cometem, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma dica valiosa que pode te ajudar a sair dessa armadilha financeira. Se você quer garantir que não está cometendo os mesmos erros que a maioria faz com seu dinheiro, clique agora e descubra as 5 maiores burradas financeiras que podem estar te impedindo de prosperar.